Olá e bem-vindos. O capitalismo é o sistema que molda quase tudo nas nossas vidas, mas com que frequência é que paramos mesmo para o questionar? Nesta análise, vamos mergulhar numa crítica moderna a este sistema, inspirada no trabalho de Eric Olin Wright, e fazer a grande pergunta: será que um mundo diferente é de facto possível? Olhem, toda a conversa à volta do capitalismo pode, na verdade, ser resumida a duas grandes histórias, duas narrativas poderosas que competem uma com a outra. De um lado, temos uma história de um progresso quase inacreditável. Do outro, uma de profunda injustiça. Vamos então desembrulhar estas duas versões da história. De um lado, a narrativa do triunfo pinta o capitalismo como o grande motor da inovação, um sistema que tirou milhões da pobreza e encheu as nossas vidas de coisas e possibilidades. Do outro lado, a narrativa da tragédia diz que, apesar de toda essa riqueza, é um sistema que gera uma desigualdade brutal, exploração e que está a pôr o nosso próprio planeta em risco. Ok, para navegar nesta discussão complexa, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, vamos definir o que realmente queremos dizer com capitalismo. Depois, vamos explorar as razões pelas quais alguém se oporia a ele. E, por fim, vamos analisar os três valores que nos podem servir de bússola para avaliar qualquer sistema: justiça, liberdade e comunidade. Certo, antes de podermos criticar ou até defender o capitalismo, temos de concordar sobre o que estamos a falar, certo? Então, vamos lá definir o nosso termo principal para estarmos todos na mesma página. Então, o capitalismo não é só uma questão de mercados, de comprar e vender coisas. Segundo esta definição, ele assenta em duas peças fundamentais. A primeira é que a economia é coordenada através de mercados, sim. Mas a segunda, e esta é a parte crucial, é que existe uma estrutura de poder muito específica. De um lado estão os capitalistas, os donos dos meios de produção. Do outro, os trabalhadores, que para viver vendem a sua força de trabalho. E atenção, isto é mesmo importante. Ter uma economia de mercado não quer dizer automaticamente que seja uma economia capitalista. Pensem, por exemplo, numa empresa estatal ou numa cooperativa onde os próprios trabalhadores são os donos. Nesses modelos, o poder não está nas mãos de proprietários privados. A grande distinção, o ponto fulcral aqui, é sobre quem detém o poder que vem com a propriedade do capital. Ok, agora que temos uma definição mais clara, focada na estrutura de poder, podemos avançar. Por que é que as pessoas se opõem ao capitalismo? A crítica anticapitalista tende a nascer de duas motivações muito diferentes. Por um lado, a oposição pode vir do interesse próprio mais direto. Por exemplo, trabalhadoras que se opõem a um sistema que sentem que os explora. Mas, por outro lado, a oposição pode ser baseada em valores morais, numa crença profunda de que o sistema é fundamentalmente injusto, independentemente de como nos afeta a nós pessoalmente. E esta citação capta a essência da ideia de interesse de classe na perfeição. Consciência de classe, no fundo, é reconhecer que, neste sistema, existem interesses que estão em conflito. É como se existisse uma barreira entre quem possui o capital e quem não o possui. No entanto, para uma crítica que faça sentido no século XXI, olhar apenas para o interesse de classe já não é suficiente. Porquê? Bem, primeiro, porque as estruturas de classe hoje são muito mais complexas e fluidas. Segundo, porque as pessoas são movidas por um sentido de justiça, por valores, não apenas por interesses económicos. E terceiro, se queremos construir uma alternativa, precisamos de uma visão, de um ideal que se baseie em princípios morais claros. E isto leva-nos diretamente ao coração da crítica moral. Vamos agora explorar três valores fundamentais: justiça, liberdade e comunidade. Pensem neles como uma bússola que nos pode ajudar a avaliar não só o capitalismo, mas, na verdade, qualquer sistema social. Vamos começar com o primeiro pilar desta crítica, o valor da justiça e da igualdade. Mas o que é que isto significa realmente na prática? Reparem bem, o princípio de justiça aqui não é sobre toda a gente ter exatamente o mesmo salário ou as mesmas coisas. A ideia central é outra. É sobre garantir que todas as pessoas tenham acesso igual às condições necessárias para florescerem. Coisas como educação de qualidade, bons cuidados de saúde e oportunidade de contribuir para a sociedade.
E uma vida plena inclui tanto os recursos materiais óbvios de que precisamos para sobreviver, comida, casa, como também os recursos sociais que nos dão significado e propósito. Um trabalho gratificante, respeito e um ponto crucial, este princípio também nos lembra da nossa responsabilidade para com o futuro, de garantir que as gerações que vêm a seguir tenham pelo menos as mesmas oportunidades que nós. Muito bem, vamos ao segundo valor fundamental. Este tem tudo a ver com o poder e controlo. Vamos analisar os valores de liberdade e democracia que, como vamos ver, estão profundamente interligados. A palavra-chave aqui é autodeterminação. A ideia é, no fundo, bastante simples. As pessoas devem ter uma palavra a dizer nas decisões que afetam as suas vidas. Isto não é apenas sobre ir votar de 4 em 4 anos, mas sim ter um controle real e significativo sobre o nosso próprio destino. Este princípio ajuda-nos a traçar uma linha. De um lado temos a esfera privada, as escolhas que fazemos e que afetam apenas a nós mesmos. Aí, a liberdade pessoal é sagrada. Mas, quando as nossas decisões começam a afetar outras pessoas, atravessamos essa linha e entramos na esfera pública. E aí, o princípio da democracia exige que todos os afetados tenham uma voz no assunto. E, por fim, chegamos ao terceiro valor, que se foca na forma como nos ligamos uns aos outros. Este é o princípio da comunidade e da solidariedade. Solidariedade, neste contexto, significa que a nossa cooperação não deve ser movida apenas pelo "o que é que eu ganho com isto?". Trata-se de agir com base num compromisso genuíno com o bem-estar dos outros, de sentir uma responsabilidade mútua, em vez de ver a vida apenas como uma série de transações. Mas é preciso ter cuidado, porque a comunidade também pode ter um lado sombrio. Embora possa promover apoio e um sentimento de pertença, também pode levar à exclusão e opressão daqueles que são vistos como os outros. Pensemos no nacionalismo mais extremo ou num conformismo rígido. A verdadeira solidariedade tem de ser inclusiva, não pode servir para construir muros. E assim, juntos, estes três valores, justiça, democracia e solidariedade, dão-nos um conjunto de ferramentas muito poderoso. Com eles, podemos analisar criticamente a nossa sociedade e, talvez mais importante, começar a imaginar como seria um mundo diferente, um mundo melhor. E isto leva-nos de volta a uma das questões fundamentais do nosso tempo. De um lado, a famosa declaração de Margaret Thatcher, não há alternativa ao capitalismo. Do outro, o grito de esperança do Fórum Social Mundial, um outro mundo é possível. Qual das duas visões estará correta? O objetivo desta análise não é dar uma resposta final, mas sim oferecer uma estrutura para pensar de forma crítica. Usando os valores de justiça, democracia e solidariedade como nosso guia, a pergunta que fica no ar é: como é que o nosso mundo se compara hoje a estes ideais? E, mais importante, que passos podemos dar para construir um mundo que viva um pouco mais de acordo com eles?